Ô, chega aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Friedrich Nietzsche. Mas eu já vou te avisando. Se você se considera um Superman, talvez você não vai gostar de ouvir isso aqui, tá? E olha, tem uma notícia pra você. Você não é o Superman. E eu posso te provar. Mas para isso, pessoal, primeiro você precisa assistir os 2 outros vídeos dos 2 filósofos que eu falei aqui sobre existencialismo, que foi o Kierkegaard e o Sartre. Daí você vem aqui e vê o terceiro filósofo mais importante dessa corrente de pensamento. E nos 3 vídeos você vai curtir, comentar e compartilhar. E vai me fazer aquele elogio nos comentários que você sempre faz, não é? Bora pro vídeo. Para você começar a entender Nietzsche, a gente precisa entender a vida do cara. Ele quase virou teólogo, mas depois ele joga tudo pro alto e vira filólogo. Então Nietzsche ele era filólogo, que estuda línguas antigas, e filósofo, pensador. Depois disso ele vai ter um colapso nervoso, que a gente pode comentar aqui a causa, mas não precisa se aprofundar. Tudo indica, algumas pesquisas dizem que ele teve neurosífilis. Mas tem debate sobre isso, tá? E não é o foco desse vídeo. O Nietzsche acreditava que na nossa cultura ocidental, desde Sócrates e Platão, tudo se tornou extremamente racional, tá? E essa racionalidade esmagou o nosso instinto impulsivo, o nosso lado que ele vai chamar de espírito dionisíaco. Tá, mas quem é Dionísio? Pense em festa, em vinho, em prazer, e fertilidade. Em resumo, Dionísio é o deus do surubão grego. Tira as caras e pula. Olha lá, olha o saco do meu. Olha lá, ai meu Deus do céu. Os gregos utilizavam Dionísio como justificativa para serem safadinhos, né? Para fazer um culto a Dionísio. A versão romana de Dionísio vai se chamar Bacô, que daí vem a palavra bacanal. Não pesquise isso aí no Google não, viu, seu moleque safado? Eu tô de olho em você. Mas bacanal, basicamente, para os gregos e os romanos, bacanal, para os romanos, é fazer aquela festa em conjunto e alegar que você estava fazendo ali um culto aos deuses, né? Conta outra. Por outro lado, Nietzsche vai falar sobre o espírito apolíneo, que é o oposto, é a razão, o equilíbrio, o controle, aquele que se sobressaiu na nossa sociedade. Para o Nietzsche, isso é um problema, porque sufoca a nossa vontade de viver de forma plena e livre. Eu não quero trabalhar, eu quero ficar com os meus amigos aqui bebendo até tarde. Numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, num domingo à noite, até segunda, até quarta, por que não até sexta? Mas a gente se tornou muito racional, a gente se tornou muito certinho, sendo que nós temos a nossa vontade de viver, de criar nossa própria moral, né? Certo, e no meio desse espírito dionisíaco, e no meio desse espírito apolíneo, o Nietzsche ele vai colocar uma questão na cabeça dele. De onde vem essa moral? De onde vem essa ideia de certo e errado, na sociedade? Então ele vai olhar para a história e ele vai criar a ideia de genealogia da moral. Ele vai investigar de onde nasce essa moral que está aqui, né? Então ele vai chegar à conclusão que existem 2 tipos de moral. A moral do Senhor é a moral dos fortes. O cara cria os próprios valores. Para ele, bem é ser forte, nobre, livre. E mal é ser fraco, covarde. Ele não se curva a ninguém. Já a moral de escravo não tem nada a ver com escravidão, né? Quando a gente fala de escravidão na história, o pessoal já pensa logo no negro que foi escravizado, trazido da África. Não é esse tipo de escravidão que ele está falando.
ele tá falando de uma moral do ressentimento. É quando o cara ele não consegue ser forte e nem livre como o Senhor. E por pura inveja, ele inverte os valores. Ele diz, olha, a força é má e a bondade é ser humilde, piedoso, manso. Ele transforma a própria fraqueza dele num estilo de vida, numa virtude. Agora vamos pegar a história e vamos colocar a moral do Nietzsche em prática. O Nietzsche ele é um cara que as ideias dele aparecem bastante na ideologia e tem sentido, tá? Eu vou explicar ao longo do vídeo. Mesmo perseguindo os judeus eles sempre tiveram uma moral de senhores. Por quê? Os caras sempre foram perseguidos desde os tempos bíblicos e mesmo assim nunca desistiram. Os caras se ajudam onde eles estiverem, mesmo espalhado pelo mundo. Mas eles vão criar um ódio tão grande aos judeus e muitas pessoas vão se juntar a essa ideia que eles vão virar os ressentidos. Então, a moral do escravo. Porque o ressentimento vem... Então o que a gente pode tirar disso tudo? Vamos trazer para hoje, você que está aí assistindo. Quando a gente vive em função de um ódio que consome a gente 24 horas por dia, a gente vive em função do outro. Quando o outro ele está 24 horas na minha cabeça, eu sou o escravo do outro. Por quê? Eu me coloco nessa situação de ficar sofrendo por conta do outro. Para isso, a gente precisa se libertar. Daí sim, a gente assume uma moral de senhor. E galera, não se enganem, tá? O Nietzsche, ele bate e bate muito no cristianismo. Ele vai falar que a maior expressão de moral de escravo é o cristianismo. Ele vai dizer que o cristianismo, quando o cristianismo ele valoriza a humildade, o sofrimento, é uma vingança moral dos fracos contra os fortes, que dominou a nossa cultura. Então, galera, o cristianismo, ele sempre vai falar para você dar outra face, para você perdoar. Isso, pro Nietzsche, é uma moral de fraco, tá? É uma moral de escravo. Você está sempre servindo a alguém. Vou falar para vocês que Deus está morto. Nossa, que frase pesada. Pois é, e você aí, você que está assistindo, você mesmo, você matou ele. É o que diz o quadrinho Deus em Pessoa, de Marc-Antoine Mathieu. E esse quadrinho aqui ele é muito bom já na capa dele, porque se você pegar frente e verso, mostra a história de Deus, que por sua própria vontade desceu até a Terra para ver, né, como que estavam os seres humanos e tudo mais, o que os caras fizeram. E daí que começa a nossa história. Essa frase do Nietzsche, Deus está morto, Deus está morto, galera, ele não está comemorando, tá? Muito pelo contrário, isso é uma constatação. Nietzsche está falando pra gente, igual esse quadrinho aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele está falando que o fato do ser humano ele se agarrar muito à racionalidade, o fato do ser humano ele se agarrar na própria ciência que ele mesmo descobriu e esquematizou, Deus morreu. O ser humano não precisa mais de Deus, porque ele conseguiu as próprias respostas por meio da sua própria ciência. Fazendo o quê? Que o mundo ficasse vazio, sem rumo. Para isso, para Nietzsche, a partir de Nietzsche, surge o niilismo. Mas só um adendo aqui. Você não pode chamar Nietzsche de niilista. É a mesma coisa que você chamar Jesus de cristão. Não tem como, porque tanto Jesus quanto Nietzsche, eles são autores de ideias. E essas ideias, elas viram uma corrente. Lógico, o cristianismo ele é uma religião. Mas a ideia de Nietzsche na filosofia virou uma corrente. Então Nietzsche não pode ser niilista. Tá bom? Ele cria corrente, mas ele não é niilista. E assim, se você acha que fica só na teoria... essa obra aqui, como eu já disse, Deus desce diretamente, literalmente, né, na verdade, à Terra. E ele é um senhor de terno e chapéu
que ele vai ser preso, né? E ele vai ser julgado e interrogado. A história nada mais é do que uma metáfora para o que o Nietzsche falou. Deus não é mais uma figura onipotente, porque agora ele está aqui, ó. Você pode questionar ele na sua frente. Ele é uma pessoa. Então ele vira réu num tribunal humano, porque ele vai ter que se explicar como que ele... por que ele fez aquelas coisas da Bíblia, como por exemplo, mandou um dilúvio, pediu para um cara matar o seu próprio filho, né? E o livro mostra também que as pessoas já não amam mais a Deus. A crença nele não é mais um fundamento da sociedade. O grande tribunal representa a nossa razão. A nossa ciência que colocou Deus no banco dos réus, no banco dos culpados. Tá? Então assim, lê essa HQ, você consegue achar PDF aí, e você consegue comprar usada. Você vai pagar uns R$30 aí na estante virtual. Vai atrás dessa HQ aqui e deixa nos comentários, tá? Voltando a falar do quadrinho, essa obra ela mostra que a morte de Deus ela não é um evento violento. A gente não parou de acreditar em Deus assim, pá! Mas é um processo que ele é lento, é um processo de esquecimento. E aí a gente vai tornando Deus irrelevante. O nome dessa moral que eu vou trazer para você é chamado de eterno retorno. Vamos supor que você morreu. Pum! Você que tá aí me assistindo morreu. E aí chega um demônio para você e fala o seguinte: ó, você tem duas opções. Ou você morre aqui, acabou, ficou tudo escuro, já era. Ou você volta e vive a mesma vida de novo. Do mesmo jeito, sem tirar nada. Você vai sofrer as mesmas coisas que você sofreu. Você vai perder as mesmas pessoas de novo, vai sentir as mesmas dores, tudo igualzinho. Qual que é a reflexão que a gente pode tirar disso? A sua vida hoje, você que está assistindo, você viveria ela novamente? Não? Então você tem que se desapegar dessa moral que você tem. O que você acha certo e errado, na verdade, está te consumindo. Você é que tem que montar a sua própria moral. Você tem que basear os seus próprios valores. Você não precisa ter uma moral estabelecida. E aqui, incorporando Nietzsche, você não precisa essa moral cristã que te fala que você tem que fazer ou não. Você faz a sua moral. Segundo Nietzsche. Não culpem o apresentador desse canal. Lembra no começo do vídeo que eu disse que você ia ficar chateado porque você não é o Superman? Tá, e o que a gente faz agora? A resposta do Nietzsche é o Übermensch, que é o super-homem. E não é o herói de capa que você está pensando e nem é ser parecido como super-homem. É o homem que superou a mentalidade de rebanho. É aquele que, quando ele percebe que Deus está morto, ele não entra em desespero, mas ele se liberta e cria os seus próprios valores. Ele vive o agora, a vida terrena, sem esperar por uma vida eterna depois da morte, que é o que o cristão prega, né? É que as coisas vão melhorar só depois que você morrer, você vai viver no paraíso e tudo mais. Não, o Übermensch é o cara que ele vive aqui, ele curte o aqui. E de novo, né, voltando, a moral de rebanho te consome, o ressentimento te prende. Você vive em função do que o outro é, do que o outro tem, do que o outro faz. E você se pergunta por que você se sente mal? Porque você mesmo se colocou nessa situação. Então, a grande pergunta de Nietzsche é: será que você tem coragem de se libertar? Será que você tem a coragem de ser o seu próprio criador? De se tornar o seu próprio Superman? Seu próprio Übermensch? Tá, beleza. Eu já entendi tudo que você disse e tal, moral dos senhores, moral dos escravos, espírito dionísico, blá. Como que essas ideias foram parar, como que as ideias do Nietzsche foram parar na ideologia nazista? Pessoal, o Nietzsche ele era alemão, e ele já vivia num contexto antissemita, tá? Essa perseguição aos judeus, ela não é uma coisa que começa de uma hora para outra. E antes das ideias formarem, que inclusive, né, ele criticava, se a gente for analisar aqui, o Nietzsche ele criticava o ressentimento dos nazistas.
No final da vida dele, quem cuidou dele foi a própria irmã, que ele ficou doente, então tinha hora que ele ficou louco, né? Ele morreu de loucura. Então tinha hora que ele estava lúcido, tinha hora que não. E no meio disso tudo, quem cuida dele é a irmã dele. E quando ele morre, ela se filia ao partido. E além dela se filiar ao partido, ela vai vender alguns textos do irmão. É claro que muita coisa foi adulterada para encaixar na ideologia. Mas, galera, Nietzsche não tem nada a ver com nada mesmo. Pelo contrário, de certa forma, ele critica aquilo que estava se formando ali enquanto ele estava vivo, né? A diferença é que não deu tempo dele ver o que virou. Quer dizer, né? Sei lá. Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém, mas pelo que ele escreveu e pelo que foi o... não sei, né? Mas e aí? Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Logo, nós vamos analisar aqui o filme Efeito Borboleta e nós vamos juntar os diversos pensamentos existencialistas, sejam eles cristãos ou ateus, né? Mas para isso você tem que assistir os 3 vídeos, contando com esse aqui, tá? É isso aí então. Te vejo lá. Falou!